A Colômbia acaba de eleger Abelardo de la Espriella seu novo presidente, com menos de 1 ponto de diferença, consolidando a onda direitista na América Latina. Apesar de tudo, o dado mais estranho nessa eleição não é a margem apertada, é quem votou nele. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Xandão Carporramicina na Via Bostérica, escrito por estatista sonegador, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Abelardo de la Espriella venceu Iván Cepeda por menos de 1 ponto percentual no segundo turno das eleições presidenciais colombianas neste 21 de junho de 2026, com 49,66% contra 48,70%. A margem foi tão estreita que o presidente Gustavo Petro pediu calma entre a sua base. Segundo ele, ainda é impossível saber quem é o presidente, e há muitas irregularidades. Agora, a Colômbia iniciará um processo oficial de recontagem dos votos, conhecido como escrutínio, que, segundo a legislação eleitoral, deve ser iniciado no dia seguinte à votação. O Registro Nacional entrega as cédulas e os formulários da eleição a comissões de escrutínio formadas por juízes, tabeliões e outros funcionários. Eles são encarregados de avaliar o trabalho executado pelos mesários. Ao longo do processo, os partidos têm a possibilidade de contestar os resultados das sessões eleitorais. Embora uma reviravolta seja possível, devido à margem apertada, é altamente improvável que o escrutínio não referende o mesmo resultado que as preliminares revelaram. Já é quase certo que o próximo presidente da Colômbia, que liderará o país entre 2026 e 2030, seja Abelardo de la Espriella Otero. Natural de Bogotá, é advogado e conhecido como El Tigre, membro do partido Defensores de la Pátria, foi um político estreante, nunca concorrendo a um cargo eletivo antes. Admirador de Trump, Javier Milei e Nayib Bukele, ele pretende fazer um governo profundamente reformista e radical na segurança pública. Sua plataforma eleitoral propõe um combate frontal ao tráfico de drogas, corrupção e má gestão. Propõe desmantelar milícias e estruturas paralelas de poder, reformar o sistema de licitações públicas, implementar um ajuste fiscal com redução de até 25% no tamanho do Estado, reduzir a carga tributária, diminuir os custos de energia e simplificar regras para o setor produtivo. A vitória de Espriella consolidou algo que vinha se desenhando há meses. A Colômbia entrou na lista de países latino-americanos que elegeram governos de direita, ao lado de El Salvador, Argentina, Chile, Equador, Peru e Bolívia. Mas há uma anomalia que torna único o caso colombiano. Os jovens colombianos votaram diferente das suas contrapartes no resto do continente. Já é notório o fato de que jovens da geração Z, sobretudo do sexo masculino, têm se colocado mais à direita na maioria do mundo. Mas na Colômbia, as faixas de 18 a 24 anos e de 25 a 34 anos votaram em Cepeda com folga. A partir dos 35 anos, Espriella passou à frente, e a vantagem foi crescendo conforme a faixa etária avançava. A vitória de Espriella não foi um abraço coletivo da Colômbia ao conservadorismo, foi um rompimento geracional muito específico, com os mais velhos do lado de cá e os mais novos do outro. Mas por que isso aconteceu lá? A resposta mais fácil é dizer que os jovens são mais progressistas por natureza, mas ela não convence mais desde 2024, quando Donald Trump capturou uma boa parcela do eleitorado mais jovem dos Estados Unidos. Pesquisas eleitorais feitas após o pleito americano mostram que Trump ganhou 7 pontos percentuais entre eleitores de 18 a 29 anos em relação à eleição anterior. Ganhou também entre hispânicos, especialmente homens. O padrão que surgiu nos Estados Unidos foi de uma direita que avançava em grupos que historicamente votavam à esquerda, inclusive na juventude. No Brasil, Jair Bolsonaro não chegou ao segundo turno graças à televisão, mas sim pelo WhatsApp, pelo YouTube e pelos memes. A candidatura dele foi construída na internet antes de ser construída na mídia, e isso atraiu uma geração que cresceu desconfiada das instituições tradicionais e procurando lideranças fora do circuito político convencional. A tendência se repetiu em diferentes graus em vários movimentos da década de 2010. Os principais casos foram os movimentos que pediam o impeachment de Dilma Rousseff, onde a rejeição ao establishment virou combustível eleitoral entre os mais jovens. A Colômbia, nesse contexto, é uma anomalia que pede uma explicação melhor do que os jovens são progressistas.
Embora também possuísse uma presença digital forte, Espriella chegou ao pleito como nome novo, sem histórico de cargo eletivo. Sua popularidade cresceu rapidamente ao longo do ano, mais pela frustração com Petro do que por uma identidade online consolidada. Bolsonaro levou anos acumulando presença antes de virar um candidato competitivo. Trump tinha uma marca de décadas antes de entrar na política. Espriella não teve esse tempo de sedimentação com um eleitorado mais jovem. O que ele teve foi o eleitorado mais velho, e mesmo assim isso não foi pouca coisa. Quem tem 45, 55, 60 anos na Colômbia viveu ciclos repetidos de falência estatal, promessas de paz que não se sustentaram e governos que prometeram segurança e entregaram o caos. Viram repetidas décadas onde a economia encolheu, o custo de vida subiu e o Estado se expandiu sem resolver nada. Petro chegou ao poder em 2022 como um presidente de esquerda carregando uma agenda ambiciosa de reformas. 4 anos depois, sua desaprovação superava sua aprovação e a rejeição ao seu governo foi um dos dados mais consistentes nas pesquisas que antecederam o segundo turno. Para o eleitor mais velho, Petro não era apenas um presidente ruim, era a confirmação de que a esquerda falhou, resultando em mais insegurança, instabilidade institucional e crise fiscal. Espriella prometeu ir na contramão de tudo o que fracassou no governo Petro, cortar o tamanho do Estado, baixar impostos, simplificar regulações e acabar com as negociações de paz com grupos armados em favor de uma resposta militar direta. Para quem já viu muita coisa dar errado, esse discurso de menos Estado e mais ordem soa concreto de uma forma que propostas mais complexas não conseguem. A segurança pública foi o tema que mais pesou na eleição colombiana. O país enfrenta a expansão do narcotráfico, mineração ilegal em territórios sem presença do Estado e uma percepção de que o governo Petro não conseguiu avançar nem na agenda progressista e nem na agenda de segurança. Espriella foi comparado repetidamente a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que ficou famoso por prender mais de 90 mil integrantes de cartéis em megapresídios. A inspiração no modelo salvadorenho fica clara quando, em seu plano de governo, Espriella propôs construir mais de 10 megapresídios no país. Ainda há a questão de que Espriella é um candidato que se apresenta como pró-mercado e anti-Estado, mas seu plano de segurança depende de um aparato estatal enorme e caro. Como ele irá conciliar essas duas questões, mantendo a austeridade fiscal, ainda é um ponto em aberto. Além disso, o programa de Bukele funcionou num país de 6 milhões de habitantes. A Colômbia tem 52 milhões, uma geografia muito mais complexa, grupos armados muito mais fragmentados e um Congresso onde o partido de Cepeda tem a maior bancada. Ganhar a eleição com menos de 1 ponto de margem e precisar governar com um legislativo dominado pelo campo oposto não é uma condição ideal para implementar reformas radicais. O problema de implementação é um dos maiores riscos para o futuro governo Espriella, que corre o risco de não conseguir implementar muitas de suas propostas e acabar como alguns de seus vizinhos. O Equador, que também escolheu um governo mais à direita, com promessas de segurança, registrou aumento de 30% nos assassinatos no último ano. A Costa Rica viu os índices de crime subirem mesmo sob um governo que prometeu combatê-los. Para o eleitorado mais velho da Colômbia, isso provavelmente não importou muito no momento de votar. 4 anos de Petro eram suficientes para abraçar qualquer candidatura que negasse seu modelo falido de governo. A memória acumulada de ciclos políticos frustrados pesou mais do que a promessa específica ou a análise do programa de governo. É assim que o voto de rejeição funciona. Não precisa ter certeza de que a alternativa vai funcionar. Basta estar convicto de que o que está aí não funcionou. Os jovens, por razões que ainda vão se tornar mais claras conforme o mandato de Espriella avança, não chegaram à mesma conclusão. O que podemos levantar por hora como motivo é a falta de memória acumulada de ciclos anteriores e a presença tardia de Espriella nos meios digitais. Apesar dos desafios que a nova geração vai enfrentar, o saldo final é positivo. Essa vitória, mesmo que acirrada, mostrou que o eleitorado colombiano está cada vez mais disposto a questionar o modelo de expansão estatal defendido pelo governo Petro. O que a eleição colombiana deixa de lição para nós, que ainda enfrentaremos a esquerda em outubro, é simples e direto. Nenhuma força política pode depender indefinidamente das mesmas gerações que a colocaram no poder. A direita colombiana ganhou por 0,96 ponto percentual, e isso é uma coalizão frágil para governar, e uma base instável para qualquer narrativa que queira transformar esse resultado numa onda histórica inevitável. Olhando para o caso brasileiro,
Os jovens de 2018 terão quase 40 anos na próxima década. Os adolescentes que votarão pela primeira vez em 2026 cresceram em um ambiente político completamente diferente. O maior desafio da direita não será derrotar a esquerda atual. Assim como na Colômbia, simplesmente não ser o governo atual já é o suficiente para converter muitos votos. O real desafio será convencer a próxima geração de que as ideias da direita continuam relevantes. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!